Irmão, é muita história, irmão. Ele está falando aqui da gravata. A gente pegou uma gravata, colocava a gravata das crianças, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Era um negócio louco que a gente vivia. E nós estamos vivendo de novo, em nome de Jesus. Nós queremos entrar nesse nível aí, né? Lembra, Gelei, dos cultos, caía os pó de ouro dentro da igreja. Irmãos, era muita coisa que a gente viveu. É por isso que nunca me desvio, porque o que Deus fez na minha vida foi muito grande, foi muito maior do que eu posso imaginar. Foi muita história. Mas domingo que vem ele conta mais um pouquinho para vocês aí. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu vou colocar aqui no telão Lucas 24, versículo 13. Repita comigo assim. Diga para o teu irmão, melhor dizendo assim, que não fuja das responsabilidades. Não fuja, irmão. Não fuja da responsabilidade. Não fuja daquilo que Deus escolheu você para viver. Gelei falou um negócio que eu nunca pensei. Talvez você não morra no deserto, mas talvez você morra depois que Deus tirar você do deserto e não fazer o que Ele quer. Então isso é muito sério na nossa vida. Lucas 24 vai contar a história de dois homens. Deixa eu contar primeiro, depois a gente lê o versículo, que quando a gente lê você vai estar sabendo. Dois homens que viveram os milagres que Cristo fazia. Eles andaram no meio daquela comitiva que Jesus tinha, não dos 12 principais, mas dos cerca de 500 pessoas que andavam em volta de Jesus. E eles andavam, eles viram Jesus curar enfermos. Eles foram testemunhas de quando Jesus ressuscitou Lázaro. Eles foram testemunhas dos paralíticos, dos surdos, dos mudos, de muitos milagres que aconteciam. Eles andaram 3 anos e 6 meses com Jesus, e não foi o suficiente para eles aprenderem a fazer o que Cristo fazia. Você imagina alguém trabalhando com você treinando alguém na sua empresa, 3 anos e 6 meses para fazer o que você faz e ele não consegue fazer? Você mandaria embora. Jesus não. Os discípulos andaram com Cristo 3 anos e 6 meses, e durante todo esse tempo eles não aprenderam. Eles ficavam vendo, mas não aprendiam. E havia uma forte pressão dos romanos, inclusive também dos judeus. Eles tinham medo de Jesus, porque Jesus era o homem que fazia os milagres. Eles tinham medo de Cristo, porque Cristo era o cara que fazia alguma coisa, era Ele que fazia, não eram os seus discípulos. Porém, quando Jesus agora morre, é onde nós vamos entrar, algumas coisas começam a acontecer, porque alguns discípulos então começaram a fugir da responsabilidade. Porque entenda bem uma coisa, a bateria pode rolar aí, pode tocar, como diz o meu amigo Valdir Apóstolo, me provoca que eu estou facinho, me provoca que hoje eu estou fácil, né? Então aqueles discípulos, eles, em vez de encarar a realidade, eles ficaram com medo e fugiram. Por quê? Porque quem fazia milagre era Jesus. E aquela multidão que cercava Jesus, esperando o milagre, agora está atrás de quem? Dos discípulos. Só que uma coisa, eles andaram com Jesus e não aprenderam a fazer milagre. Eles andaram com Jesus, viram Ele fazer, mas não tinham fé o suficiente para poder fazer. Então eles foram pressionados, seriam pressionados, e a multidão que espremia Jesus, agora não ia espremer mais Jesus, ia espremer os discípulos, porque eles eram agora os responsáveis
em dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Mas uma coisa é eu ver, a outra coisa é eu aprender a fazer. Uma coisa é eu olhar, e a outra coisa é eu não ter aprendido aquilo que tentaram me ensinar. Então, quando a gente tenta fugir das responsabilidades que Deus colocou sobre nós, quando eu falo responsabilidade, eu não estou referindo aqui a trabalhos braçais na igreja. Se bem que alguns fogem do trabalho braçal na igreja, mas não é isso. Eu estou me referindo daquilo que Deus colocou sobre você, aquilo que Jesus colocou sobre a sua vida para você fazer, e você vai protelando, você vai empurrando, você vai deixando para depois, você não quer encarar agora, você vai deixando embora. Isso é fugir da responsabilidade. Isso é fugir daquilo que Deus preparou para a sua vida. E Hebreus 10:36 fala que nós precisamos ter paciência para depois de haver feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Você não alcança a promessa se você não fizer primeiro a vontade de Deus. Você alcança a promessa se você tiver paciência e fazer a vontade de Deus. Então eu vou ler aqui um versículo para você entender. No mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús. Eu vou simplificando aqui os versículos. O texto está dizendo de dois discípulos, no mesmo dia. Que dia é esse? O dia que Cristo morreu. Eles esperaram a noitezinha chegar, arrumaram as suas malas e começaram a fugir em crise, irmão. Porque em tempos de crise, a única coisa que você pensa na sua vida é fugir. Você ouviu o pastor Gerlei dizendo que no momento que ele estava com síndrome do pânico, com essas crises que ele tinha, a vontade que ele tinha de fugir para um lado e fugir para o outro lado. E às vezes no momento de crise que nós enfrentamos na vida, nós queremos protelar as coisas, queremos deixar para depois, nós não queremos encarar a realidade de frente, queremos empurrar isso com a barriga, queremos fugir daquilo que Deus quer realizar através da nossa vida em nós primeiro. Então eles reuniram os dois, e eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de parentes de segundo grau de Jesus. Eles se reuniram para dizer que eles iam embora. Então tenta imaginar um cenário: quem fazia milagre era Jesus, quem fazia as coisas era Cristo. Agora Cristo morreu, mas o povo agora estava o que estava. Iriam, a imaginação deles, esse povo que ia atrás de Cristo, vai atrás de quem agora? Vai atrás de mim. Mas uma coisa é, eu andei com Jesus, mas eu não aprendi a fazer nada do que Ele fez. Você acredita que na igreja tem pessoas que morrem dentro da igreja e não conseguiram aprender a servir? Que não conseguiram aprender a ser nem uma fração do que Cristo seria? Tem pessoas que entram, saem, algumas entram e morrem dentro da igreja e nunca conseguiram fluir na sua vida. A vida não muda, a vida não é transformada, porque elas não entenderam o propósito que Deus tem na vida. Então deixa eu explicar um pouquinho aqui para a gente poder caminhar. Então os discípulos agora começaram a fugir. Eles foram para Emaús, porque Emaús era a cidade que eles viviam antes de conhecer Cristo. Emaús era a cidade onde eles viviam, eles tinham uma casa de campo, eles viviam ali, eles eram pescadores. E eles queriam voltar para o lugar de onde Jesus o tirou. Em tempos de frustração na nossa vida, pastor Gerlei, nós temos o costume de voltar para o lugar de onde o Senhor nos tirou. Em tempos de crises, em tempos de problemas, em tempos de situações difíceis que nós enfrentamos, nós temos a tendência de voltar para um falso lugar seguro que o nosso coração cria. O escape que a nossa mente cria de um falso lugar seguro que era a vida que eu vivia antes de conhecer Cristo. Então eles pensaram: nós temos uma casa, vamos aproveitar a madrugada e vamos embora daqui, porque amanhã cedo essa turma que andava com Jesus vai nos procurar, querendo que eu faça milagre, querendo que eu ressuscite as pessoas, querendo que a gente ore por elas, querendo que o cego volte a enxergar, querendo que o paralítico volte a andar. Mas a gente não sabe fazer isso. A gente viu ele fazer, mas nós não sabemos fazer.
E pode ser que eles nos matem, pode ser que eles nos persigam. Então eles, em contrapartida, começaram então a fugir para o caminho de volta de um lugar onde eles haviam saído. E o mais interessante é que toda pessoa que foge no meio da crise, elas começam a conversar sobre todo o fracasso da vida dela. Ela volta conversando sobre o fracasso, sobre os problemas que ela enfrentou. E a Bíblia diz então que eles iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Toda a frustração, toda a decepção, toda a esperança que não aconteceu, porque havia uma esperança de que Cristo seria o homem que restauraria o reino de Jerusalém, de Israel. Mas Jesus não veio restaurar um reino físico, Ele veio dar o start inicial a um reino eterno. E eles esperavam que eles iam restaurar o reino físico. Então houve a decepção. Sabe por quê? Porque sempre quando Jesus não faz aquilo que a gente espera, quando Deus não atende às nossas orações, nós temos o costume de ficar emburrado, triste, angustiado, deprimido, até pensamos em sair da igreja, sair da presença de Deus. Por quê? Porque Ele não atendeu os meus caprichos. Então eles foram reclamando, mas o mais incrível de tudo, irmão, é que no meio do momento que eles foram conversando sobre toda a tristeza, toda a dor que eles estavam vivendo, de toda a pressão, de toda a decepção, de tudo ruim, Jesus ele se apresenta no meio deles e começa agora a conversar com eles. Mas entenda bem que a Bíblia diz que o coração deles estavam duros e não conseguiu entender que era Jesus que estava conversando no meio deles. Entenda bem, Jesus agora havia ressuscitado, 2 homens fugindo do compromisso, Jesus se apresenta no meio como se fosse um fantasma, com um corpo ressurreto, e vai andando entre os dois, e começa a dialogar com os dois. O que vocês estão conversando? Que assunto é esse? E eles começam a falar então sobre toda a decepção e tristeza. Eles perguntam se Jesus, ou melhor, eles perguntam se aquele homem que estava caminhando no meio não sabia o que estava acontecendo. E começam a falar de tudo que havia acontecido, da decepção que havia chegado até eles, de que Jesus era o cara que havia prometido restaurar o reino e havia morrido. E já fazem 3 dias que ele estava morto, mas a Bíblia faz questão de mencionar que os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem, porque sempre, quando a gente estiver em fuga, fugindo do propósito que Deus tem para a nossa vida, Jesus pode até se apresentar ao nosso lado, mas nós não vamos conseguir enxergá-lo, porque o que faz os nossos olhos enxergar, o nosso coração sentir que Ele está por perto, é quando eu entendo o propósito que Ele tem para a nossa vida, é quando eu entendo o que Ele tem para nós. Jesus andava no meio deles, e eles não conheciam, eles andaram quilômetros e quilômetros, e Jesus ainda começou a pregar para eles, para ver se a visão abria. Jesus então começou a explicar, a indagar a ele: que palavras é essa que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? Irmão, toda pessoa que está fugindo da responsabilidade, ela vai ser uma pessoa que reclama, que murmura, que fala mal do processo da sua vida, que amaldiçoa a sua casa, que amaldiçoa os seus filhos, que amaldiçoa o seu marido, que amaldiçoa as suas finanças, que amaldiçoa o teu emprego, que amaldiçoa o que tem, amaldiçoa o carro, amaldiçoa o periquito, começa a praguejar em tudo dentro de casa, porque quem está fugindo do propósito não consegue enxergar as coisas com o olhar de Deus. Então eles começaram agora então a explicar o motivo da tristeza. E o tio de Jesus começou a falar com ele assim: você por acaso não é daqui? Você não sabe o que está acontecendo? Você não viu o jornal, não viu o G1, não viu o Globo?
Você não viu o ESTV, o MGTV, você não viu os jornais? Você está por fora. Estamos fugindo porque alguma coisa aconteceu fora dos nossos padrões. E Jesus perguntou o que aconteceu. Então eles falaram assim: você não soube o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante do povo de Deus? E como os principais dos sacerdotes pegaram ele, entregaram à morte, e morte de cruz. E nós, eu e ele, a gente esperava que fosse ele que remisse Israel. Mas agora já é o terceiro dia que isso tudo aconteceu, e a promessa dele não se cumpriu. Por quê? Porque a expectativa que eles tinham em Cristo foi depositada no ambiente errado. Cristo não veio restaurar Israel físico, ele veio restaurar e remir a nossa vida espiritual e nos tornar homens e mulheres livres. Mas eles estavam olhando para o físico, estavam olhando para o governo, estavam olhando para a terra. Aí no versículo 22 ele fala assim, o tio de Jesus: mas é verdade que tem umas irmãs aí, irmão, as irmãs sempre sabem das coisas primeiro, não é? Tem umas mulheres aí que dentre nós se maravilharam, foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Também tinham visto uma visão de anjos que disseram para elas que ele vive. Entenda bem que quem está fugindo do processo, quem está fugindo da responsabilidade, nem quando recebe uma palavra de Deus através de alguém, ele consegue acreditar. Nem quando ele recebe uma palavra profética, ele acredita. Porque as coisas de Deus não são para homens que fogem da responsabilidade. A palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, aqueles que desistem, aqueles que param no meio do caminho, aqueles que criam seus próprios obstáculos para vencer os seus obstáculos. Dizem que os homens não tropeçam em coisas grandes, mas nas pequenas pedrinhas do dia a dia da sua vida. Por quê? Porque as coisas grandes ele tenta transpor, mas as pequenas pedrinhas ele vai escorregando, aquilo vai virando um problema na sua vida e ele não consegue transpor. Pessoas que fogem do compromisso, que fogem daquilo que Deus tem, não conseguem nem entender quando um profeta chega, quando alguém de Deus chega para poder falar da revelação do que está acontecendo. Eles disseram: olha, as mulheres vieram até nós e disseram que foram ao sepulcro e não viram ninguém. E elas disseram ainda que havia anjos lá dizendo que esse Jesus vive. Entenda que eles estavam conversando com quem? Com Jesus, sem saber quem era Jesus, com os olhos fechados, com o coração fechado, num processo de fuga, num processo de fugir da responsabilidade. Aí ele vai continuando dizendo: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Os caras tinham prova, contra a prova, mas não acreditavam. Porque quem foge do propósito tem dificuldade de compreender e acreditar na revelação. Não adianta, filho. Quem foge daquilo que Deus separou para a vida dele, eles terão dificuldade de receber e viver a revelação que Deus tem. E Jesus então disse: vocês estão loucos? Vocês estão bem? Está tudo certo com vocês? Seus corações são tardos de coração para crer, vocês não acreditam em tudo que os profetas disseram. O próprio Jesus disse: vocês não acreditam, porque vocês estão em processo de fuga. E às vezes, irmãos, nós estamos fugindo daquilo que Deus tem. Às vezes nós temos um chamado de Deus para alguma área,
Eu não estou me referindo a ministério de igreja, pelo amor de Deus. Eu estou me referindo ao chamado pessoal que Deus tem te chamado. Como o Girley falou, Deus está na porta batendo e você faz questão de fingir que não está ouvindo ou fingir que não está ouvindo. O Senhor te chama para algo muito mais profundo e você faz questão de não entender isso. Você fica protelando para depois, deixando para depois. Então o próprio Cristo diz: vocês não acreditam no que disse os profetas? Deixa eu dizer para vocês, porventura não convinha que tudo isso acontecesse? Ele está dizendo. Não convinha que Cristo viesse morrer? Não convinha que tudo isso acontecesse para se cumprir a promessa de Deus? Querido, as coisas não vão acontecer do nosso jeito. As coisas não vão acontecer nem como você orou. Nós podemos ter e devemos ter as nossas orações intencionais. E quando você assinar a tua oração, porque toda oração é assinada por você, no final dela você diga o que Jesus disse: contudo seja feito a tua vontade, não a minha. Você pode assinar a tua oração, você pode dizer quem está orando, você pode ter a oração intencional, dizendo o que você precisa, aquilo que você quer, mas fala: Jesus, que não seja do meu jeito, que seja a vontade do Senhor que venha prevalecer na minha vida e na minha casa, porque você sabe o que você quer, Jesus sabe o que você precisa, você sabe o que o seu coração tem ambição de ter, mas Jesus sabe o que você precisa para te levar ao propósito que Ele tem. Jesus então começou a pregar de Moisés até o Novo Testamento. Sabe o que me deixa, irmãos, maravilhados? É que Jesus não desiste de ninguém. Ele tinha tanta coisa para fazer e foi se preocupar com dois camaradas que estavam fugindo. Jesus agora havia sido morto. A tua alma se desprende do corpo. Imagino ele olhando para trás e vendo o seu corpo pendurado no madeiro. Aquele era o corpo de Jesus, mas essa alma que desprende do corpo não era Jesus, era o Cristo. O corpo que era a habitação do Cristo, agora preso naquela cruz, ele olhando para aquilo. Ele tinha muitas coisas para fazer. A primeira era ir no jardim, reinaugurar o jardim, reinaugurar o paraíso, porque o ladrão que ia morrer teria que ter um lugar para poder estar. Eu não vou entrar nisso de novo, que já falei muitas vezes aqui. Ele foi nas profundezas da terra para confirmar para todas as pessoas que morreram que tudo que os profetas pregaram era verdade. Ele foi pregar para os espíritos. Ele entrou nas profundezas e disse: olha, tudo que os meus profetas pregaram é verdade. E vocês não acreditaram. A Bíblia diz que muitos homens naquele dia ressuscitaram e entraram na cidade santa andando como se fossem vivos. Ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha que estar com o Pai. Ele tinha que ir ao ancião de dias. Ele tinha que preparar a mesa. Ele tinha que apresentar ao Pai para que o Espírito Santo viesse. Mas o meu Jesus ficou na terra ainda para resgatar dois homens que haviam perdido o propósito. E não há ninguém mais belo como tu. Tenta imaginar isso. E não há. Vai, bora. Ninguém mais belo como tu. Tenta imaginar essa cena, irmão. E não há. Com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para resolver, o meu Cristo ainda teve tempo de olhar para a terra, ver dois homens fugindo e ir atrás deles para reposicionar para o propósito. Delay, isso é violento demais. Então eu tento imaginar a maratona que Cristo fez. Tenta imaginar comigo. Mesmo ele sendo ressurreto, não sendo refém mais da física, da cronologia do tempo,
mesmo ele sendo ressurreto, já vivendo um pé na eternidade e esse pé na terra, porque Jesus viveu uns 40 dias aqui, com um tempo de dupla honra, ressurreto comendo pão, comendo peixe assado na brasa, ressurreto atravessando parede, não sendo refém da física, se assentando na mesa com os discípulos, comendo pão e comendo peixe. 40 dias que ele passou na terra com dupla honra, porque ele passou 40 dias no deserto sendo provado. Para cada dia de prova que você venceu na terra, Deus tem um dia de dupla honra para você viver aqui. Então tenta imaginar um cenário comigo. Vocês estão achando que eu sou proativo, né? Tem uma irmã que falou que eu sou imperativo. Foi, não sou imperativo. Eu sou proativo. Aí eu fico imaginando Jesus, o ladrão do lado. Ele fala: ainda hoje estarás comigo no Éden. Morre. Vai no seio de Abraão. Cheguei, gente. Acabou o seio de Abraão. Acabou. Acabou. Pronto, nós vamos. Nós vamos todo mundo para o paraíso. Ele sobe no paraíso. Os anjos tentam impedir a sua entrada, porque eles não conheciam quem era o Cristo ressurreto. Isaías 66. E ele entra então e se apresenta como Cristo. Vai lá, vai remir o jardim, vai reinaugurar o jardim, recebe o ladrão. O povo está vindo agora lá do seio de Abraão para o paraíso. Ele vai correndo, desce na terra, encontra com os dois homens andando e começa a falar com eles. Começa a falar: irmãos, eu não consigo entender isso. O meu Jesus era proativo, ele era proativo. Tenta imaginar a correria que ele arrumou para resgatar dois homens que fugiam do propósito, porque a Bíblia faz questão de mencionar que era no mesmo dia que eles estavam fugindo. Tinha mais coisas importantes para ele resolver. Mas mais importante do que restaurar um jardim, de as profundezas da terra para poder confirmar tudo que os profetas haviam pregado, de acabar com o seio de Abraão, era ir atrás de dois homens perdidos e dizer assim: vocês precisam voltar para o caminho original. Querido, você precisa discernir nesses dias o que é importante na sua vida. Você precisa valorizar e dar prioridade àquilo que é importante de verdade para você. Você precisa começar a viver aquilo que é prioridade para a sua vida. Nós vamos gastar tempo e dar mais valor àquilo que para nós é prioridade, e às vezes o que é prioridade para você não é necessário. Ele deu prioridade aos dois homens se perdendo, porque para Jesus o mais importante do que tudo não era nem um paraíso, mas era dois homens desgovernados, sem saber para onde ir. Dois homens fugindo, desistindo, parando no meio do caminho, cheio de argumentos, porque pessoas frustradas, decepcionadas, angustiadas, sempre tem muitos argumentos. É porque fizeram isso comigo, é porque me trataram desse jeito, é porque isso aconteceu no meu casamento, é porque o pastor falou assim comigo, é porque o líder fez isso comigo, é porque isso aconteceu. É dessa forma, desse jeito. Porque quando estamos frustrados, decepcionados, angustiados, nós somos bons em argumentos, porque nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Quando nós somos bons de argumentos, nós somos ruins de arrependimento. E o que move o céu não são os meus argumentos, mas é o arrependimento sincero do nosso coração. Oh, Jesus! E não há ninguém mais belo como tu. E não há. Presta atenção, irmão. Eu fico imaginando o cenário. As almas saindo do seio de Abraão, indo para o paraíso.
os santos andando em Jerusalém, ressuscitados, o jardim sendo remido, o ladrão recepcionando. O ladrão era o porteiro do jardim. O introdutor hoje do jardim não era o diácono, não era o pastor, não era o presbítero, era um ladrão que se arrependeu dos teus pecados naquele lugar. E eu imagino agora um ladrão recepcionando todo mundo que ia entrar. Eu estava com ele na cruz ontem. Ele falou comigo que me enviar para o paraíso. Eu estou aqui, vou recepcionar vocês. Então tenta imaginar um cenário. Tudo isso acontecendo no céu. E Jesus lá embaixo gastando o seu tempo com 2 homens perdidos. Cara, isso me faz pensar demais. Com o que você gasta o seu tempo? Vendo os vídeos do Rios? Vendo as piadas de crentes que não tem graça? Ou você tem gastado o seu tempo com aquilo que é prioridade para Deus? Porque quando eu amo Cristo, eu passo a amar, pastor Gerlei, tudo que Cristo ama. Quando eu casei com a Ana Paula Vanderlei, eu passei a amar tudo que ela ama, menos o fígado de boi. Mas tudo que Paula ama, eu amo também. Aprendi até a dançar com ela. Eu passei a amar as coisas por causa dela. Quando nós amamos Cristo, nós passamos a amar tudo que Cristo ama. E existe uma coisa que Cristo ama muito mais do que tudo que nós pensamos, que são pessoas e gente. Então tenta imaginar tudo isso acontecendo na atmosfera espiritual. E Jesus deixou tudo isso para lá. Porque Ele queria, Ronaldo, restaurar 2 homens perdidos. 2 homens frustrados. 2 homens cheios de argumentos, 2 homens cheios de razão, 2 homens cheios de tudo que era possível para poder justificar a tua ausência, a tua fuga. Só que tem uma canção que diz assim: Santo dos santos, em outro lugar. Vai segurando. Aí estavam os 2 conversando com Jesus. Só que o percurso que aqueles 2 homens tinha fim, Alex. Eles iam chegar em algum lugar e estavam chegando já. Jesus andou alguns quilômetros pregando, falando, relembrando, falando de profeta, falando da morte, do processo, que era necessário, que ele ia ressuscitar, e tal. Só que agora chegou no trevo. Quase que eu falei encruzilhada. Ele fala que chuta que é laço. Chegou no trevo. Só que aqueles camaradas perceberam uma conversa diferente, porque um dia quem esteve perto dele não consegue esquecer. Porque é impossível eu ter vivido um dia na presença dele e esquecer de tudo que eu vivi. Então quando eles chegaram no trevo, eles tiveram uma tática. A tática era: essa conversa está gostosa demais, a gente não pode deixar esse homem embora. Percebeu que tudo ficou mais leve quando ele entrou na nossa vida aqui para conversar com a gente? Percebeu como é que fluiu? A gente andou até mais rápido, chegamos até mais rápido. Delma, ninguém se esquece. Nós não esquecemos quando experimentamos um pingo da tua glória, de uma experiência que nós temos com Deus em algum lugar. Então a Bíblia diz então que eles chegaram até o lugar para onde iriam. Só que Jesus tinha uma outra missão. A missão era voltar para o paraíso, recepcionar a turma do seio de Abraão, recepcionar todo mundo no jardim do Éden. O paraíso é o jardim do Éden redimido com o Adão verdadeiro.
Só que ele precisava voltar, mas aí a Bíblia diz então que Jesus fez com que ia para mais longe. Tchau. Porque eles chegaram no lugar onde para a direita você ia para a banda de Sicar, para a esquerda você ia para Emaús. Então Jesus ele fez com que ia para Sicar. Mas esses dois homens que já haviam pisado no Santo dos Santos, não esqueciam tudo que viveram ali. Se deixar eu canto também, irmão. Eles falaram assim: vamos constranger ele para ficar com a gente, porque está muito bom o ambiente aqui. Vão conversar com Jesus, Ângelo, Gabriel. Vão conversar com esse homem forasteiro para ficar pertinho da gente, porque o ambiente com ele está gostoso. Então eles falaram assim: ei, fica conosco. Olha, esse horário é um horário perigoso. Tem ladrões, feras, e alguma coisa pode acontecer no caminho aí. Então seria bom você ficar com a gente. Olha, fica com a gente. Nós temos uma casa aqui abandonada no campo de Emaús, e o meu irmão vai pescar um peixe, eu vou fazer um pãozinho para você, e a gente conversa um pouco, e amanhã, quando o dia amanhecer bem cedinho, o senhor pega a tua bagagem e o senhor continua seguindo para onde você quer ir. Fica com a gente, irmão. Jesus não rejeita um convite para estar na tua casa. Eu fico me lembrando de Zaqueu, naquela arvorezinha, dizendo, ouvindo de Jesus: Zaqueu, eu vou pousar na tua casa hoje. Irmão, eu já fiz muitas loucuras assim, faço até hoje, de convidar Jesus para estar na minha casa. Às vezes eu monto uma mesa de café só para mim e para ele. Eu falo: senta, Senhor, vamos conversar um pouco. Às vezes eu entro para o meu quarto com uma garrafa de café e 2 xícaras, uma para mim e uma para ele. Eu estou lá no meu quarto, eu e ele. E às vezes eu dou um sonzinho mais alto, porque eu dou uma dançada com ele, né? Eu animo e vou lá e dou uma cheirada nele, agarro ele, e eu falo com ele: não me provoca, porque hoje eu estou fácil. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória de Deus. Obrigado pela luz, foi muito bom. Aí Jesus agora fala assim: tá, eu fico na sua casa. Mas é só de hoje para amanhã, hein? Irmão, de hoje para amanhã é o suficiente para ele causar a transformação que você precisa. A Bíblia diz então que eles entraram. Com certeza, Flávio, alguns fizeram uma faxina, porque a casa havia 3 anos e 6 meses que foi abandonada, porque esses 2 camaradas largaram tudo para seguir Jesus. Pegaram a sua velha vara de pescar peixe, a sua rede velha. Algum foi lá para o açude para poder voltar a pescar e pegar um peixinho. Um fazendo uma sala, Jesus assentado. E eles assim, dentro do coração, alguma coisa queimava. Alguma coisa queimava. Porque até quem anda por fora do propósito de Deus, até aquele que se afastou dos caminhos de Deus, quando chega próximo de Cristo, o coração começa a queimar. Quando a pessoa passa pela porta da igreja, pode ser afastado, desviado, irmão, ele costuma até fazer o sinal da cruz, porque ele não se esquece da glória que um dia ele recebeu naquele lugar. Eu conheço pessoas que andando pelas ruas,
são afastadas. Eu já vi isso aqui várias vezes aqui na igreja. Elas estão de boné, Gerlei, mas quando elas passam na porta da igreja, elas arrancam o boné como um sinal de respeito. E quando passa do perímetro da igreja, elas colocam o boné de novo no cabelo. São pessoas que não estão na presença hoje, mas um dia tiveram. E quem um dia teve na presença, é impossível esquecer a glória que um dia experimentou. E estavam lá os dois homens então. Estou encerrando aqui no final. E entrou e ficou para ficar com eles. A mesa arrumadinha. E não pense em banco, que não tinha banco. Eles se sentavam no chão. Eles deitavam com o seu corpo no chão. Não havia cadeiras nesse tempo. Era um costume dos judeus se sentar no chão e servir da mesa. E eu fico imaginando os dois assim, olha, vão ficar de olho nele. Esse cara é diferente. Ele está parecendo com um homem que a gente conheceu um tempo atrás e morreu. O jeito dele condena quem ele é. Você sabia que o teu jeito te condena? Você sabia que as tuas palavras dizem quem vocês são? As tuas atitudes falam por você. E quando as pessoas olharem para você, tem que ver o que é a manifestação do amor de Jesus e Cristo em você. Então eles pensaram: eu vou assar um pão, você pega o peixe, vamos assentar na mesa. Eu estou desconfiado que esse forasteiro, esse homem, não é de fora. Eu estou desconfiado que a gente conhece ele de algum lugar. Então, se a gente vai dar o pão para ele primeiro, vamos dar essa honra para ele. Se ele pegar o pão, der graças e partir, vão ficar de olho nele. Agora, para o cenário na terra, vamos voltar para o cenário do céu. A turma do seio de Abraão, todos chegando no paraíso. O ladrão recepcionando todo mundo. E cadê Jesus? Jesus não estava gastando tempo com quem já estava salvo. Ele estava gastando tempo com quem ainda não havia entendido o propósito. Enquanto o céu esperava Cristo no céu, enquanto os anjos, arcanjos esperavam Jesus no jardim, Jesus vado estava gastando seu tempo lá embaixo na terra, com dois homens perdidos que não sabiam para onde ir. Nós precisamos gastar o nosso tempo com pessoas que ainda não conheceram Jesus, que não conhecem Cristo, que estão fora do caminho. Nós não podemos ser um clube de crentes discutindo Bíblia. Nós precisamos ser um grupo de crentes querendo ganhar pessoas para que encontrem a salvação que nós encontramos. Qual é a vantagem que tem de eu conhecer e me reunir com todo mundo que conhece? Qual é o fruto que eu tenho disso? Qual o resultado que eu tenho disso? Não tenho nenhum. Então a expectativa do céu de receber Jesus foi adiada porque Jesus estava gastando tempo com dois homens perdidos na terra. Aí ele fala: olha, você está fazendo um pão, entrega o pão para ele. Mas vamos ficar de olho, porque eu sinto que alguma coisa dentro do meu coração está dizendo que ele está por perto. Sabe por quê? Porque um dia eu estava lá em Cafarnaum, eu estava na casa de alguns amigos, e Jesus chegou e ele pegou o pão, ele partiu e deu graças. Eu estava na ceia, Jesus partiu o pão e deu graças. Então se você entregar o pão e ele partir e der graças, é porque é ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver. Irmão, e não sabe mesmo. Onde estiver, a glória de Deus. Segura, porque os tios
estão fazendo o pão. Jesus está sentado no chão da mesa esperando o pão chegar. A expectativa era que um dia que eles sentiram, eles sentiriam de novo, me ajuda aí, irmão. Sentiriam de novo quando ele partisse o pão. Como nós estamos cantando essa canção, quem já pisou no Santo do Santo não consegue viver em outro lugar. Caim, quando matou Abel, se tornou vagabundo, perdido na terra, morador de ruas. Começou a fazer ter tenda em vários lugares. Muitos anos depois, ele, numa dessas empreitadas de desmontar a tenda e montar a tenda, a Bíblia diz então que ele passou num lugar em que ele olhou e falou: peraí, isso aqui é a porta do Éden. Papai e mamãe moravam aqui. Papai e mamãe diziam que aqui todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com eles. Eu não posso entrar lá porque eu fui expulso. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou montar minha tenda na porta da entrada do Éden, porque quem um dia pisou no Santo dos Santos, nem que seja na porta, vai viver. Aí Caim monta sua tenda na porta, Saul. Aí chega Jesus, o pão chega, o peixe chega, e os discípulos, assim, o coração assim, ó. Deu para ele o pão. Ele pega o pão, olha para o céu e fala: Pai, graças eu te dou. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Os seus olhos se abriram e conheceram, e tentaram pular no seu pescoço. E quando tentaram agarrar Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Ei, sempre quando você voltar a entender o propósito, os teus olhos vão se abrir novamente, e tudo que você parou de enxergar, você vai voltar a enxergar, você vai voltar a ver, você vai voltar a viver. O Senhor te chama nessa noite para você não fugir dos processos e nem da responsabilidade que Ele colocou sobre você. Só que não foi nem da noite para o dia, foi na mesma hora, porque eles disseram uns para os outros: não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Estamos passando um problema na nossa vida, irmãos, que o nosso coração tem parado de queimar. O nosso coração tem parado de queimar por Ele. E na mesma hora, não foi no dia seguinte, na mesma hora, levantaram-se os dois, voltaram correndo para Jerusalém. Psst, calma. Jerusalém é a referência de todo mundo que está perdido. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não saia de Jerusalém, volte para Jerusalém. Então, quando os olhos se abriram, a primeira coisa é: eu preciso voltar para o propósito. Eu vou voltar para Jerusalém. E saíram correndo e foram para lá. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, sabes viver. E quando estiver a glória de Deus,
Eles esqueceram das feras, dos ladrões, das feras do campo e do medo. Porque quando nós entendemos o propósito, os nossos olhos se abrem, todo medo cai por terra. Porque o amor, ele já venceu o medo. E eles saíram correndo e foram até Jerusalém. Entraram onde estavam os discípulos e falaram: oi gente, pessoal, ele vive, ele ressuscitou, ele estava comigo na minha casa, ele apareceu, ele está com Simão. Gente, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Irmãos, quando nós entendemos o propósito, os nossos olhos se abrem para tudo que ele está fazendo agora. Aí os incrédulos, porque sempre tem uns incrédulos, disseram assim: ele estava com você na sua casa? Me conta como foi. E disseram, lhe contaram o que acontecera no caminho e como lhe fora conhecido o partir do pão. Sabe qual é a missão da igreja? Sua missão? Trazer de volta para a mesa quem se perdeu no caminho. A nossa missão como filhos de Deus é trazer os filhos que estão perdidos, os rebeldes, aqueles que por algum motivo se afastaram, decepcionados e frustrados por alguma coisa da religião. A nossa missão é essa, trazê-los de volta. Quando eu falo rebelde, não é de rebelião não, pelo amor de Deus, irmão. Rebelde do coração, porque viveu tanta coisa que o coração ficou entristecido, agora quer seguir outro caminho. A nossa missão como igreja é trazer de volta para a mesa quem está andando perdido pelo caminho. A nossa missão é se apresentar aos perdidos para mostrar que você conhece o caminho. Só a tua glória, Senhor, me satisfaz. Oh Senhor, só a tua glória. Eu convido você a ficar de pé. Daqui a pouquinho nós vamos receber os novos membros da igreja. Talvez hoje você é um desses que está fugindo. Talvez você seja um desses que está fugindo do propósito, da missão que lhe foi confiada. Foram tantas coisas que aconteceram que você está perdido no caminho. Não se preocupe, um dia também fiquei assim, perdido no caminho. Eu queria fazer um convite para você nessa noite: pastor, eu me sinto assim, eu preciso que Jesus vá lá em casa e eu dê pão para ele, e ele dê graças e parta o pão, porque eu preciso voltar para Jerusalém. O Senhor vai te trazer aqui nessa noite. O Senhor vai te trazer aqui nessa noite. Você que cansou e quer viver algo muito maior do que tem vivido. Você que não tem entendido: pastor, mas eu vou em todos os apelos. Vem mesmo. Foi num apelo desse, Gerlei, que Jesus curou a Meire de AIDS em Itavira. Foi num apelo desse que surdo não ouvi. Vem mesmo, filho. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O seu amor é Cadê você? como de um pai e de um irmão. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você. Tudo que a gente quer. Só quero você. Se o Senhor te incomodar, sai do teu lugar. Se você está caminhando para Emaús, é hoje que você vai voltar para Jerusalém. Sai do teu lugar e vem me tirar junto aqui. Só quero você.
deixa e Ele te eu pegar só nessa quero você, só quero você, e só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você. Olha só, quando o mover passar, um dia o mover vai passar, mas eu quero Ele. Tudo que me resta é Ele. Aí eu fico imaginando os dois correndo. Para onde vocês vão? Eles gritando, eu só quero Jesus. Ele está em Jerusalém. É lá que Ele disse para a gente não sair. Eu saí. Eu quero voltar. Eu quero voltar à essência disso. São todas as coisas. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sentir eu não posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E Hosana. Para encerrar, vamos. Hosana. Você que está caminhando para Emaús, vem correndo para cá. E Hosana nas maiores alturas. Hosana. E Hosana. E Hosana. E Hosana nas maiores alturas. Toda glória para sempre, e porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A gente precisa voltar a fazer o que é correto. Nós somos de um tempo que a gente gastava horas e dias no monte, mas eu não descia do monte, irmão, para ficar em casa. Eu entrava na casa dos traficantes, das prostitutas, das bruxas, dos feiticeiros. Você não recebe poder para gastar contigo. O poder que você recebe é para gastar com o próximo que está perdido. Eu sou desse tempo em que a gente passava dias no monte orando e descia, fumegando o nosso coração. E a gente falava, onde é que a gente vai agora? Na casa de quem? Aí um dia entramos na casa do maior traficante do bairro, Leonardo. Quando eu entrei na casa dele, tinha uma espada de São Jorge, uma imagem de São Jorge desse tamanho. O cara com cabelo canicolado, canicalão enrolado, entrou eu e Gerlei. Chegamos na casa daquele cara brutamonte, 2 metros de altura, dois homens franzinos, mas cheio da glória de Deus, Vanderlei. A gente estava cheio da glória de Deus. A gente não foi para o monte só para orar. A gente queria receber a porção dobrada do Espírito para gastar com quem precisava. Aí eu bati na porta. Ele perguntou quem é. Falei assim, é eu e o Gerlei. Eu e o Gerlei. Ele abriu a porta. Quando a gente entrou na casa dele, só falamos assim, que a glória de Deus esteja sobre essa casa. Ele caiu duro para trás. E Deus tomou aquela casa, irmão, com o poder e a glória dele.
A igreja precisa voltar a ser original, a fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. A oração que a gente faz tem que ter um propósito, tem que ter um alvo. A consagração que a gente faz tem que ter um propósito, tem que ter um alvo. É de resgatar os perdidos, é de trazer de volta para a mesa quem se perdeu. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre nós, e nem sobre aquilo que a gente está fazendo. É para Ele, e é por Ele. Vamos orar nessa noite. A minha oração é que você saia daqui hoje fumegando fogo. A minha oração é que você saia daqui hoje correndo, voltando para Jerusalém, para você saber quem você é no reino de Deus. Você não é um pobre coitado que dizem que você é. Você não é esse pecador que dizem que você é. Você é filho de Deus, recebeu herança, poder e autoridade que veio do céu. São todas as coisas, porque dele, e porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Senhor, E nunca foi. nós queremos orar nessa noite. Nunca foi sobre nós. A todos os foragidos que estão indo para Emaús, se apresente no meio deles nessa noite. Prepara uma mesa e traga de volta para Jerusalém homens e mulheres que foram chamados para uma missão, homens e mulheres que foram chamados para algo muito maior, mas estão empurrando para frente. Estão empurrando para frente. Que nessa noite o teu Espírito possa continuar falando em nós, dentro de nós, no nosso coração. Aqueles que estão em casa assistindo, receba o poder de Deus agora no nome de Jesus. Receba. Receba uma visitação poderosa no nome de Jesus. É tempo de voltar para Jerusalém. É tempo de você não ser igual, porque Deus chamou para você ser diferente. É tempo de você ir na contramão de tudo que estão vivendo por aí. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. A gente queria ficar mais aqui, Senhor. Se você soubesse quem você é, você não estaria onde você está. Para ele são todas as coisas, porque dele, e porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu descobri. Deixa eu dizer algo aqui, irmão. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com as propostas que vão chegar até você. As propostas terão aparência de coisas boas, mas serão para tirar você do propósito verdadeiro do Senhor. O seu telefone vai tocar. Tem telefones aqui que vão tocar. E-mails vão chegar. Mensagens chegarão no seu celular, de propostas que chegarão até você.
Guarde o teu coração. Não decida nada. Não dê um passo sem orar e falar com Deus. Não dê. Vai aparentar que muita coisa boa vai acontecer. O diabo vai tentar te enganar de qualquer jeito. Não dê um passo sem gastar um tempo de oração no seu quarto. Não assine nenhum documento, guardem isso, porque eu vou ouvir testemunho aqui nessa igreja do que eu estou dizendo agora. Não assine nenhum documento sem antes entrar no teu quarto secreto para você orar para Deus decidir tudo. Há um ambiente profético aqui nessa noite. Você que está enfermo, que seja curado agora no nome de Jesus. Você que está enfermo, seja curado no nome de Jesus. Você que tem doenças, seja curado pelo poder que é no nome de Jesus. O Senhor está te curando nessa noite. O Senhor está te livrando nessa noite. O Senhor está transformando a tua vida nessa noite. O Senhor está te entregando dons nessa noite. Poder 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 nessa noite. O Senhor derrama poder sobre a tua vida nessa noite. Fabiana, cadê a Fabiana? A tua casa, filha. Deus vai derramar uma glória sobre a tua casa que você nunca viu antes, que você nunca viveu antes. Deus está levantando a tua casa para uma missão que você nunca viu antes. A glória vai ser tão grande daquele lugar que você não vai sentir a tua cama. Você vai olhar para o telhado da tua casa, você vai ver o céu rasgado em cima de você. Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo. O Senhor vai fazer algo grande aonde você vive. Receba isso nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba isso. Receba isso nessa noite no nome de Jesus. O Senhor está movendo os céus nesse lugar. Ai! Segura! Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana nas maiores alturas. Vamos orar. Vamos lá, precisamos acabar. Só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você, Senhor,
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado pelas chaves que viraram. Cristiano, Deus está virando uma chave em você hoje. Jeane, cadê você? Deus está virando uma chave na sua casa. A sua casa será a habitação da glória de Deus naquele lugar. Aquela rua nunca mais será a mesma. Os vizinhos de cima serão tocados pela glória que vem de baixo. O seu filho vai desejar estar aqui com você. Deus está virando uma chave na vida de vocês. Vado, se prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Esse homem tímido, que fala pouco, Deus vai levantar para falar para muitas pessoas. Deus vai te levantar, Vado, para você entrar em lugares que você nunca imaginou antes. O Senhor te dará acesso a portas e casas que ninguém nunca teve. O Senhor vai te dar revelações e palavras proféticas da madrugada. Vado, essa noite você não consegue dormir, porque o Espírito Santo vai te visitar de uma forma sobrenatural. Vai mudar a tua história. Amanhã você vai acordar um novo homem totalmente diferente, cheio da glória de Deus e da autoridade de Deus, Vado. Receba isso nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Deus, Senhor, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Você pode aplaudir.